Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje tenho o prazer de receber aqui a Marcela Worseman. A Marcela é nutricionista e tem uma especialização em nutrição vegetariana. Essa é a linha de trabalho dela, o dia a dia dela, o que ela vê basicamente no consultório, né? Então, primeiramente, Marcela, obrigado pela disponibilidade. E a discussão que a gente queria ter aqui hoje é a respeito do controle de peso no paciente vegetariano, seja aquele que está querendo perder peso, seja até daquela perda de peso que não é saudável, né? Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, espero que a gente aproveite essa discussão. Obrigada pelo convite e acho que tem algumas informações importantes para passar sobre isso. Acho que vai ser um papo interessante mesmo. Ótimo. Quando você pega a maior parte da população brasileira e mundial, atualmente a obesidade, o sobrepeso é um problema que é inegável, né? Quer dizer, tem um aumento progressivo de obesidade e de sobrepeso, né? Principalmente associado a uma alimentação com produtos industrializados que são muito calóricos e que são muito pouco saciantes, ou seja, que você come, tem fome pouco tempo depois, né? Ah, Quando a gente pensa nos vegetarianos, a maioria das pessoas tem a ideia daquela pessoa super magra, quase que esquelética, né? Isso é uma realidade, quer dizer, a dieta vegetariana, ela de fato vai levar a essa perda de peso? Não é uma realidade, né? Então, tinha aquela coisa do vegetariano até com aquela cara, né, de abatido e tudo mais. Então, isso não é uma realidade. E o ganho ou a perda de peso no vegetarianismo, no veganismo, ela é relativa e, obviamente, ela vai de encontro ali com as escolhas alimentares da pessoa, que a gente tem inúmeras possibilidades no veganismo, assim como para quem segue uma alimentação onívora, né? E existem, acho que, dois estereótipos de veganos, talvez. Então, o magro, sem energia, pálido, mais doente, e um outro estereótipo de que o vegetariano, o vegano só come carboidrato, está comendo muito carboidrato, vai engordar por causa disso, vai ter ali problemas de saúde por causa disso também. E nenhuma das duas é uma verdade absoluta, obviamente, se tiverem más escolhas, isso pode acontecer, mas a gente tem possibilidades suficientes e possibilidades robustas de ser uma pessoa completamente saudável, com peso saudável também e uma boa qualidade de vida. Tá, o que que você tem para dizer para aquela pessoa, bem naquele perfil que a gente falou, quer dizer, uma pessoa ah, que está acima do peso, que tem uma alimentação, mais do que falar em comer carne ou não comer carne, mas uma alimentação que é Sem nutricionalmente pobre, né? E que está falando, bom, eu quero melhorar, eu quero mudar meu estilo de vida e, vamos dizer, dentro disso vem a ideia, né? Que, bom, o vegetarianismo pode me ajudar para isso, né? O que que você teria para dizer para esse perfil de paciente de consultório? Essa pessoa, ela vai ter ganhos muito importantes com o vegetarianismo se ela estiver disposta a seguir o vegetarianismo que realmente é o que traz saúde, né? Quando a gente vê, às vezes, muitas vezes no Instagram, site, etc., que um estudo mostrando que a dieta vegetariana é mais saudável por isso, por aquilo, aquilo outro, não é só por você tirar as carnes ou os alimentos de origem animal, é pela quantidade de outras coisas boas que você coloca. Então, se a pessoa vem para o vegetarianismo ou para o veganismo pensando que só vai tirar a carne e manter o padrão alimentar que ela consumia, a conta não vai fechar. Vai faltar nutriente, dependendo do que ela compensar ali, vai sobrar caloria, vai ter desbalanço ali entre os macronutrientes. Agora, da onde sai essa coisa de que o vegetariano, o vegano não é mais saudável? É quando ele segue uma alimentação que a gente chama de alimentação íntegra de origem vegetal.
e que é íntegra, o menos processada possível, o mais natural possível e de origem vegetal. Esse tipo de alimentação, a gente tem uma quantidade muito grande de fibras, e eu acho que se eu pudesse escolher um nutriente assim que a gente tem que apostar e que não pode deixar realmente faltar, é que são as fibras, elas têm benefícios inúmeros para a nossa saúde, né? As pessoas relacionam só com o funcionamento do intestino, mas são tantas as frentes de trabalho aí das fibras, então é uma alimentação muito rica em fibra, é uma alimentação pobre em gordura, principalmente gordura saturada, e ela é uma alimentação com uma baixa densidade calórica, né? Então, justamente por ter bastante fibra, tem um volume, né? Bastante comida com pouca caloria. Então, quando a gente vai para esse lado, se essa pessoa segue esse lado, então tirou a carne, mas ela colocou muito mais legumes, verduras, acrescentou fruta, pôs as sementes, deu uma proporção melhor ali entre cereais e leguminosas, essa pessoa ela vai ter um ganho de nutrientes e ela vai ter um déficit calórico, provavelmente, quando a gente comparar com o que ela consumia antes, né? A gente é muito visual, então muitas vezes olhando um prato anterior dessa pessoa com carne e um prato sem carne, às vezes a quantidade que ela vai pôr no prato é a mesma. Se for numa boa proporção, pode ser que você tenha quase que metade das calorias num prato vegetal do que um prato onívoro, justamente por causa disso. Ainda mais se aquele onívoro ali fosse com mais alimentos processados, né, ultraprocessados, industrializados. Então, a gente tem saciedade com uma carga calórica menor. Então, para o emagrecimento, a gente pode usar isso como uma ferramenta. Então, se a gente direcionar bem o veganismo, a gente consegue ter esse benefício para as pessoas. Então, o emagrecimento sem passar muita fome, com saciedade, né? Encher a barriga com um pratão, só que é um prato saudável e com menos calorias do que a pessoa talvez estivesse acostumada a consumir antes. Ótimo. Até um exemplo que é interessante disso, você tem uma briga grande entre os italianos e os franceses, né? Que um fala que a salada precisa ser comida antes da refeição, como uma entrada, e o outro acha que tem que ser comido junto com o resto da refeição. Junto, né? A vantagem de ser, vamos dizer, para aquela pessoa que tem, independente de se é vegetariano ou não, quer dizer, você comer um prato de salada, a vantagem é que você vai estar comendo bastante fibra e isso vai te dar uma saciedade. Talvez você não vai querer comer, você vai comer o resto, mas não vai comer tanto. Já vai acalmando a fome, né? Os sinais de saciedade já vão aparecendo e daí você consome um pouco menos da carga maior de calorias, né? Que consumiria antes. Você pega um prato com muito arroz, é vegetariano, mas ele tem uma carga calórica Exatamente. alta e não vai te dar saciedade, né? Acho que seria um pouco nessa linha. Exatamente. Então, se você tira a carne e faz uma compensação assim, vou no que eu gosto mais, vou pôr mais arroz, vou pôr mais batata, vai ficar desbalanceado, a saciedade não vai ser igual, falta coisa, e aí a gente vai para um outro lado que não é necessariamente isso que a pessoa está buscando. Ótimo. Bom, quando você fala no atleta, né, basicamente você está pensando naquela ideia de que a carne vai te deixar mais musculoso, que a carne vai ajudar a criar músculo muito por conta da proteína da carne, né? E até por isso, muitas vezes as pessoas pensam que, bom, a pessoa que é vegetariana não está comendo carne, ela não vai fazer músculo. Isso qual que é a realidade em relação a isso? Para a gente criar músculo, você pode comer a proteína que for. Se não treinar, o músculo não vai vir do céu, né? Eu brinco. O treino para hipertrofia, a gente precisa de um treino muito bem feito, constante, né? E da proteína, obviamente, que é a matéria-prima para essa construção. Então, se é uma pessoa que não treina bem e só vai aumentando o consumo de proteína, você vai ganhar, você vai engordar, você não vai necessariamente construir massa magra. E ao contrário também, se uma pessoa treina muito, mas não presta atenção na proteína, não vai ter o resultado que ela espera. E a proteína é um macronutriente, não é um alimento, né? Hoje em dia as pessoas confundem muito, olham um frango e falam, é a minha proteína. Tudo bem, tem uma grande quantidade de proteína lá, mas tem proteína em outros alimentos, que não só nos de origem animal. Então, a gente tem proteína suficiente no reino vegetal, porém ela vem embalada, né? Um pacote assim da proteína vegetal vem com bastante fibra também.
Então, às vezes a questão não é que não tem proteína suficiente ou que a proteína vegetal não seja boa, mas às vezes a pessoa não está comendo o suficiente porque o volume é diferente, né? Então não dá conta muitas vezes de comer tudo que ela precisa de proteína, porque não dá conta de comer às vezes 3, 4 conchas de feijão numa refeição, né? Então não é questão da proteína ser boa ou não, é questão do quanto ela está comendo. A gente precisa de um X ali de proteína, né? Dependendo da rotina da pessoa e tudo mais. E esse X não está sendo atingido. Ótimo. Dependendo do padrão alimentar do vegetariano, especialmente aquele que come de fato bastante fibra, né? Muitas vezes ele está comendo a fibra que tem, que tira um pouco, que dá a sensação de saciedade, né? E ao mesmo tempo está comendo alimentos que têm uma densidade calórica menor, né? Ou seja, você precisa comer uma quantidade maior na alimentação vegetariana do que você comeria numa alimentação onívora, né? A deficiência energética é um problema comum para esse tipo de pessoas? Para dois perfis, digamos assim, né? Então, alguns atletas pode ser um problema, porque a demanda calórica é muito alta e talvez não dê conta realmente de comer tudo. E para pessoas que têm aquele padrão de passarinho, sabe? Come um pouquinho, não tem muita fome, esquece de comer, sabe? Assim, então eu faço café da manhã, almoço e jantar, ou que pula o café da manhã, vai para o almoço, para o jantar. Então, aí pode ser um problema, porque, né, como eu já tinha falado, são refeições, a gente precisa fazer refeições mais volumosas, né? Então, é uma alimentação mais volumosa, então, e com uma densidade calórica menor. Então, se você fizer poucas refeições no dia e você não comer uma grande quantidade, dificilmente você vai bater tudo que precisa. Então, pessoas que, né, pulam refeições, às vezes está aí o pulo do gato mesmo. Se a gente colocar um lanchinho aqui, se você realmente fizer o seu café da manhã, se você trocar um alimento aqui que ele é mais densamente calórico, tem um pouquinho menos de fibra, porque você vai ter fibra em outras refeições, daí pode ser que a gente consiga atingir. Mas pessoas que têm essa característica, né, de não terem muita fome, não ligar muito para a comida, comer pouquinho, pular a refeição, às vezes não atinge tudo que precisa. Então, a gente tem que ter essas estratégias, fracionar mais, escolher alimentos densamente calóricos, suplemento, muitas vezes também. Ótimo. Até usaria aí um exemplo, a gente já conversou até a respeito disso, né? Um paciente de consultório chegou por queixas ortopédicas no consultório, uma bailarina em preparação aí para vestibular, então um colegial, né? E que faz uma atividade física bastante intensa, né? E ela claramente estava com sinais de uma deficiência energética, né? E na verdade foi muito difícil, eu acho que eu não consegui de fato convencer ela e a mãe de que a alimentação dela estava sendo suficiente. Para ela, o que ela falava, não, a minha alimentação ela é perfeita, a minha alimentação ela é muito saudável, né? Basicamente uma alimentação vegetariana rica em fibras, né? Agora, acho que aí o ponto que a gente precisa chegar assim como na alimentação onívora, a alimentação vegetariana também pode ser deficiente, né? Quer dizer, ela não necessariamente, ela pode não ser totalmente saudável se não for feita da forma, vamos dizer, mais controlada. Não é porque você não está comendo açúcar, não é porque você não está comendo pão, não é porque você não está comendo pizza que aquela alimentação é saudável, né? E são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a qualidade da alimentação. Então, sem dúvida, essa paciente pode ter uma alimentação com uma qualidade excelente, né? Então, só come nada muito industrializado, refinado, processado. Então, a qualidade é boa, mas a quantidade, ela não bate, né? Então, vai ter algum tipo de deficiência. E ao contrário também. Às vezes tem uma quantidade certa, mas a qualidade não está boa. Então, também a gente vai ter um desbalanço. Então, a gente tem que acertar a qualidade e a quantidade da alimentação, né, do paciente para realmente bater tudo que ele precisa. Então, tem muita gente que tem realmente essa visão, sou saudável porque eu estou comendo saudável. Tudo bem, mas é suficiente a quantidade que você está comendo? Você pode continuar comendo as mesmas coisas, mas a gente vai ter que aumentar a quantidade, talvez, né? Como é que vai fazer isso? Em que momento a gente vai encaixar?
Então, o qualidade e quantidade é interessante. E até, ao contrário, né, eu converso com alguns pacientes, principalmente, que vão sair de férias, vão viajar, estão ali num processo de emagrecimento e ficam preocupados nas férias. Putz, como é que vai ser? Vou andar para trás, né? Eu falo, pensa sempre nessa balança, qualidade versus quantidade. Então, quando você estiver fazendo uma refeição com qualidade, você pode comer mais, você deve comer mais. Agora, quando é uma refeição que não tem tanta qualidade, o ideal é você controlar mais a quantidade. E aí depois a gente compensa a qualidade em outros momentos, né? Então, não é que pode, vou viajar, não posso comer uma coisa diferente? Pode, mas sempre tenta fazer esse equilíbrio entre qualidade e quantidade, né? É uma diquinha meio generalizada, meio básica, mas que ela é interessante, né? Tanto para um lado quanto para o outro. A gente precisa levar isso em consideração. Ótimo, ótimo. E um fator que eu acho que também poderia ser considerado, a gente já teve uma discussão a respeito disso, né? É que as opções, muitas vezes, para o vegetariano e para o vegano é mais limitado. Então, vai viajar para um lugar onde não tem opções vegetarianas e veganas, muitas vezes, né? E muitas vezes, se essa pessoa não se preparou para aquilo, ela talvez não tenha um substituto. E aí, muitas vezes, em vez de comer o que tem disponível, ela não come, né? Ou então vai comer uma alimentação mais pobre, né? Não sei quanto que você vê isso na sua rotina de pessoas que talvez tenham uma deficiência nutricional, ou uma alimentação deficiente, talvez porque não abre mão dessa alimentação vegetariana e também não se, talvez por questão de rotina, de tudo isso, não consegue se programar para ter outros nutrientes, né? Acho que aí vale a pena lembrar um pouco dos suplementos que tem, que Isso. não deixa de ser uma opção fácil, né? Prática, prática né? E que às vezes claro, você não vai viver de suplementos, mas você ter um suplemento eventualmente isso. E quando a gente pensa numa viagem curta, que não é tão frequente, que você vai, às vezes, sair um pouquinho ali do padrão, pode não ser tanto um problema, mas pessoas que viajam muito a trabalho, ou os atletas, ou pessoas, sabe, que tem essa rotina mais instável, essa pessoa ela tem que se programar para isso, porque senão ela vai sempre ficar na mão. E até, lógico, os onívoros, eles têm mais facilidade disso, o mundo está mais preparado, né, para alimentação onívora, mas também pode acontecer isso. Não se programou, não levou o lanche, não fez. O que vai? Comer uma fritura ali na padaria da esquina, alguma coisa, também não está certo isso, né? Então, a organização é sempre a base do sucesso da alimentação, seja daí qual for o seu objetivo com a alimentação, seja estética, performance, saúde, etc. Tem que se organizar para isso. Né? E o vegano um pouquinho mais, porque é mais difícil, né? Dependendo para onde você vai. Mas os suplementos, eles são super interessantes. Então, o suplemento de proteína em pó, que hoje em dia tem sachê para você levar, então prático, você leva com sachêzinhos. Chegou no hotel, no café da manhã, pega um suco, mistura ali no suplemento, você já tem ali uma fonte de proteína. Às vezes, num lanche da tarde, você levar uma barrinha de proteína também, de nuts com frutas secas. A gente tem alguns snackzinhos, assim, de grãos assados, tipo edamame assado, grão de bico assado, que às vezes pode ser um lanchinho da tarde, né, que tem essa pegada mais natural, é uma leguminosa. Eu brinco, leva, se só tem salada para comer em algum lugar, se você jogar um desse em cima da salada, já deu uma equilibrada ali, um pouquinho melhor. Hoje a gente tem aqui opção, por exemplo, de suplemento proteico em forma de sopa, salgado. Né? Então, são sachêzinhos que nem aquelas sopas instantâneas que antes eram bem ruins a composição, né? Nada saudáveis, muito sódio, aromatizante. Hoje a gente tem umas 2, 3 marcas no Brasil que tem uma composição muito legal, os alimentos naturais, mesmo só que liofilizados, com adição de uma proteína vegetal. Então, você consegue levar uma sopinha, de repente, num avião, que você não pediu a refeição vegana, que seja, e aí você pede uma água quente, você consegue misturar. Então, tem alternativa. É que tem que se organizar, tem que se preparar para isso, senão vai ficar na mão. Vai comer batata frita em todo lugar, eu falo. É a única coisa vegana que a gente acha em todo lugar. Daí não dá, né? Até no McDonald's, né? Tem comida todo vegana. Lugar, vai, né? Ótimo, ótimo. Legal. Acho que assim, essa questão de entender o vegetarianismo nesses aspectos aqui, entender que o vegetarianismo não é uma coisa simplesmente
largar a carne, né? Tem mais coisa por trás disso. E mais do que isso, quer dizer, muitas vezes isso envolve uma mudança de estilo de vida, né? Não é a alimentação precisa ser pensada junto com prática de atividade física, com outras coisas que vão ajudar nesse controle de peso também, né? Não adianta Exatamente. achar que porque a alimentação vegetariana você vai perder peso. Se não fizer atividade física, se comer, não vai, né? É isso. E muitas vezes uma coisa incentiva a outra, né? Então, poxa, você está se dedicando a comer, a mudar a sua alimentação, então se dedica que ela seja também de mais qualidade, não só, né, seguir um modelo alimentar, mas que você se dedique a isso. Isso às vezes te leva a treinar mais e esses bons hábitos fazem que você tenha uma qualidade de sono melhor. Então, prestar atenção no que você está fazendo para o seu corpo é muito importante, seja qual for a sua escolha, né? Vegano, vegetariano, onívoro, você precisa ter atenção e organização. Eu acho que é a chave da saúde, né? Da prevenção, né? Que é muito mais interessante, muitas vezes, né? A gente trabalhar com a prevenção do que ficar só apagando incêndio depois. Então, é totalmente possível da forma vegana, vegetariana, mas é importante que você preste atenção em alguns pontos. Legal, legal. E para finalizar essa conversa em relação a peso, né, e vegetarianismo, acho que vale considerar que essa condição, quer dizer, essa briga, vamos dizer, em família é muito comum, né? Marido com esposa, pai com filho, Sim, já não, você está muito magra, não estou, pô, você come pouco, não como, né? Quer dizer, existem parâmetros objetivos para isso. Então, você consegue falar, fazer testes aí de composição corporal, isso. testes, outros que vão te falar se você de fato está tendo uma deficiência ou se aquilo está sendo suficiente ou não, né? Então, na Tá. dúvida, acho que o nutricionista precisa ser avaliado É isso. para Não é isso, né? achismo, né? Tem todo um fundamento por trás e um direcionamento que vai ajudar também. Ótimo, ótimo. Marcelo, legal. Acho que era um pouco essa a discussão que a gente estava programando. Entender que, quer dizer, o controle de peso ele pode ser feito tanto para um lado como para o outro, pensando no vegetarianismo, né? E que é importante você ter uma alimentação que seja saudável, não apenas que seja vegetariana, né? É isso aí. Muito bom. Foi ótimo conversar, esclarecer aí alguns pontos importantes. Ótimo. Obrigado mais uma vez. Espero contar aí com você em outras discussões aí. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Obrigado mais uma vez.